dia, bom dia a todos, graça e paz. Bom, eu vou acrescentar mais alguma coisa, né? Porque já tivemos muitas informações hoje, né? Então, já tivemos aí o Zaqueu, depois tivemos a irmã Sandra aí, então eu vou ser o terceiro. Sempre o terceiro que perde, né? Ok. Mas é bom estarmos aqui nessa linda manhã, com a graça de Deus. Obrigado pelas orações, pelos meus 41 anos de vida conjugal. Né? Seu Salvo foi generoso comigo, desejou mais 41. Né? Para quem tem mais passado do que futuro, desejar mais 41 é generosidade, né? Não é isso? Chega uma época da vida que você tem mais passado do que futuro. Pelo menos pela estimativa, né? O Michel sorriu porque ele tem mais futuro do que passado, né? Quem está aí na fase dos 30 aí, ainda tem mais futuro do que passado, 40. Okay? Vamos estar então orando a Deus, pedindo a bênção na continuação desse tempo de estarmos aqui, né? Deus é Deus e Ele tem coisas para nos comunicar. Damos-te graças, ó Pai, pela bênção desta linda manhã. Estarmos vivos debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, da Tua providência. Terminamos uma semana abençoada e abençoadora. Estamos iniciando uma nova semana, não porque merecemos, mas porque a Tua graça, além de ser superabundante para a nossa salvação, ela também é superabundante para a nossa santificação e para a preservação, para a sustentação, para a continuação da nossa vida. Te agradecemos por tudo quanto já recebemos nesta manhã, na abertura da escola dominical. E agora oramos pelos professores que vão ministrar a Tua palavra, também a Tua bênção sobre nós aqui no templo, a Tua bênção sobre a minha vida, para que Tu me concedas graça e orientação e capacitação para comunicar com fidelidade a Tua palavra ao Teu povo. Que todos que estão conosco aqui no templo, todos que estão conosco pela internet, todos sejam abençoados, orientados, ensinados, confrontados, exortados pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela Tua palavra que é orientadora, transformadora, restauradora e santificadora para a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abramos no Salmo 101, último domingo do mês da família, o mês do lar. Vamos trabalhar então o Salmo 101, a integridade cristã e a família. Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã,
destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Antes de expor o salmo, no meu tema Integridade Cristã e a Família, a minha palavra introdutória nesta manhã é lembrando que as pesquisas comprovam que há uma epidemia de violência e imoralidade no Brasil. Só você olhar para as notícias, há uma epidemia séria de violência e imoralidade no Brasil. E uma das causas dessa epidemia, você pode depois pensar em outras, é que o ser humano tem um vazio existencial muito grande. O ser humano sem Deus, ele não encontra paz, não encontra sentido para a vida, e tem que preencher esse vazio com alguma coisa. Essa crise existencial. E quero crer que uma das formas que estão procurando para fazer isso é a violência. O feminicídio, por exemplo, tem sido algo aqui na região, né? Mortes, né? Então, podemos dizer, então, que preencher o vazio do coração através de meios perversos. Como é que alguém consegue matar a mulher e depois ainda se suicidar? É um vazio, uma crise, é uma procura de alguma coisa. E o ser humano está nessa crise, né? E mais difícil compreender é que, como os filhos de Deus permitem que a violência e a imoralidade estejam invadindo os seus lares. Então, o mundo que nos cerca é um mundo de perversidade, de imoralidade, mas estamos vendo que isso está invadindo os lares cristãos. Por isso que eu vou trazer esse tema aqui hoje. Essa realidade que nos cerca, ela está penetrando os lares cristãos, né? Não podemos sair do mundo, mas será que precisamos trazer o mundo para dentro de casa? Será que você não está permitindo que o mundo que jaz no maligno esteja contaminando a sua família? E alguns até dizem em nome do entretenimento. Eu vou usar coisas do mundo para me entreter. Isso é perigoso. Acabamos nos tornando como o mundo. Essa tensão da vida cristã entre o mundo que nos cerca e o que nós devemos ser, eu quero pensar um pouco hoje sobre isso. E antes de entrar no Salmo, ainda lembrar o seguinte, o que a Bíblia diz para nós? Abram lá em João 17, 14 e 15. O que a Bíblia diz sobre essa tensão do mundo que nos cerca e nós que não somos do mundo? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. João 17, na oração de Jesus, ele vai nos dizer algo muito importante aí sobre essa questão dos discípulos, e nós somos discípulos dele, né? João 17, 14 e 15. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Então Jesus diz, eu dei a palavra de Deus para os meus discípulos. E nós recebemos essa palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eu creio que essa verdade aqui nunca foi tão relevante como hoje. O mundo de violência, de perversidade, de imoralidade, e a igreja está inserida neste mundo. Mas ele diz, olha, nós não somos desse mundo, nós estamos no mundo. Uma coisa é ser, outra é estar. Nós estamos, mas não somos. Ele nos pede para que nós sejamos guardados do mal. Um outro texto que me veio à mente é o de Paulo. Paulo concorda com isso. Vejam, Filipenses 2,15. A oração de Jesus fala, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Agora veja o que Paulo diz em Filipenses 2,15. Carta aos Filipenses 2,15. Paulo lembra também essa questão da tensão. O cristão no mundo e como viver neste mundo. Diz assim em Filipenses 2,15.
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Onde que eu tenho que ser irrepreensível e sincero? Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É no meio, mas não sendo como o meio. No mundo, mas não sendo como o mundo. Né? E uma outra palavra bíblica que eu me lembrei aí é Mateus 5,16. Só para entendermos essa tensão que nós vivemos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Tem que brilhar, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Estamos no mundo, temos que glorificar a Deus e não sermos como o mundo. E o último texto que eu escolhi para a minha introdução é a carta de Tiago, 1,27. Vejam o que Tiago diz sobre estarmos no mundo e não sermos como o mundo. Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula, a religião verdadeira, o cristianismo autêntico, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. 2 pontos aí. Primeira coisa, visitar os órfãos. Então, amar as pessoas, cuidar delas, suprir suas necessidades. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Bom, sabe que no mundo antigo as viúvas não tinham nenhum amparo, e órfãos também não. Mas veja o final desse verso. A religião verdadeira não é somente amor ao próximo, também é cuidar de pessoas, amar as pessoas, suprir as pessoas, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja a expressão aqui. Guardar-se incontaminado do mundo. Então a pergunta que eu faço, é possível, em pleno século XXI, nós vivermos no mundo da corrupção, da perversidade, da imoralidade, sem sermos como as pessoas que não são cristãs? É possível termos famílias abençoadas e abençoadoras, no meio de tanta perversidade, de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanta imoralidade, dos meios de comunicação, das redes sociais, de todos os jatos que vêm contra nós diariamente, jogam mensagens. É possível, no mundo de sedução, sermos íntegros, fazermos diferença como famílias. Isso me trouxe inquietação ao coração para preparar a lição dessa manhã. Para fechar esse mês da família, o mês do lar. Trabalhando o Salmo 101. E é lógico que eu fiz várias perguntas, mas a minha resposta já é positiva. É possível sermos puros, santos, incontaminados e bênçãos no nosso mundo. Tendo a minha introdução desta forma, eu vou para o contexto do Salmo 101. O Salmo 101 é um salmo de Davi. Foi Davi quem escreveu esse Salmo 101 que nós lemos. No Salmo 101, é como se fosse aqui um projeto de governo, um plano de governo. Davi reinou 40 anos. Começou a reinar no ano 1004 a.C. Ele reinou 7 anos em Hebrom. Depois que ele foi para Jerusalém, onde ficou 33 anos.
Então o reinado dele de 40 anos, teve 7 anos em Hebrom, e depois então conquistou Jerusalém, e aí ele então reinou mais 33 anos. É possível que esse salmo tenha sido, quando o presidente assume a direção do país, não há um discurso. Vocês devem ter visto o último discurso aí, né? Então, possivelmente foi a palavra de Davi quando lhe ascendeu ao trono. Discurso de posse. Quando ele ascendeu ao trono, então, ele pode ter falado: assim que eu quero o meu governo, assim que eu quero a minha casa. Se não foi nesse momento, ele escreveu esse salmo e começou a ser usado a partir de Salomão. Quando Salomão então assumiu o trono. O fato que é um salmo que projeta um plano de honestidade, de fidelidade, um plano de governo, uma plataforma de vida, de governo no reino e em casa. Então é um salmo assim que engloba vários aspectos nessa proposta de Davi. E nessa proposta, eu alistei aqui, só para entender o contexto desse salmo, alguns votos que Davi teria feito quando assumiu o trono, em cima do propósito dele de ter um rei honesto, ser um rei honesto, ter um governo sem corrupção. Primeiro ele busca a retidão do caráter de Deus. Depois ele busca o caminho da perfeição. Depois ele quer manter separação daquilo que é mal. Depois ele quer atuar sobre a injustiça. Depois ele quer buscar convivência com pessoas justas. E depois ele quer perseverar no cumprimento dos seus propósitos. Então, só me permeado por várias ideias dessa natureza, né? Então eu vou trabalhar esse salmo numa convergência bem família, lar. Mas vou ter que expor o salmo para entendermos essa mensagem do contexto, então, do salmo de Davi. Mas uma palavra inicial que eu quero dar também é que esse salmo de Davi, ele mostra uma plataforma de governo, um propósito que queria ser um governo honesto. Mas nós sabemos a vida de Davi, né? E que Davi não foi um homem perfeito. Davi teve pecados. Mas era um homem sincero e se arrependia. E pedia perdão a Deus. Mas já posso fazer um link aqui na minha mensagem. Quem foi o rei perfeito que cumpriu tudo isso aqui foi Jesus. Então o meu foco vai ser não só em Davi, mas na pessoa do nosso Senhor e Salvador. Porque 1000 anos depois de Davi, nasceu Jesus, da descendência de Davi. E o Jesus que nasceu da descendência de Davi, um dos títulos dele foi Filho de Davi. Quando você lê os evangelhos, você vai encontrar vários títulos para Jesus. E um deles é Filho de Davi. Vocês sabiam que essa expressão, Filho de Davi, significa Messias? É uma expressão messiânica. Então esse salmo aqui tem a sua total concretização na pessoa de Jesus. Mas não é por isso que eu não posso buscar aprender e viver o padrão desse salmo. Então isso que eu quero mostrar nessa manhã, que Jesus então foi o que cumpriu totalmente. Mas eu quero então expor. A integridade cristã revela-se em Cristo. Porque Davi não conseguiu por ele mesmo cumprir todo esse salmo. Então vou passar agora a exposição do salmo. A integridade cristã revela-se em Cristo. Por que eu tenho essa conclusão? Já antecipando o que eu disse, né? Que o salmo mira para Jesus. Pode ser um salmo mostrando a pessoa de Jesus também. Mas veja o começo do salmo. Como que Davi começa esse salmo? Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. E a parte A do versículo 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Então, o salmo começa com uma declaração de louvor. Ele está louvando a Deus. A primeira coisa que Davi faz é olhar para Deus.
Eu quero um reino justo, sem corrupção. Eu quero ser um rei íntegro. Eu não quero no meu reino perversidade. Então ele olha para Deus, para o caráter de Deus. Irmãos, isso para mim foi algo assim encantador na vida de Davi. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo impureza, pecado, limitação, fraqueza. Mas quando eu olho para o caráter de Deus, eu me fortaleço. Então a primeira atitude de Davi foi olhar para Deus. Eu quero louvar esse Deus, eu estou olhando para o caráter de Deus, não para o meu próprio caráter. O meu caráter só pode ser santificado por causa de Deus, da palavra de Deus, da santidade de Deus, do meu conhecimento de Deus. E aí no texto que nós lemos, ele usa duas palavras aí. Bondade e justiça. Bondade e justiça. A palavra bondade aí também pode ser fidelidade. O termo hebraico aí para bondade também pode ser fidelidade. E pode ser amor leal. O amor da aliança. O amor pactual de Deus. Deus chamou um povo, escolheu um povo para si e fez um pacto, lá no Velho Testamento. E agora fez um pacto conosco também, nós somos o povo da nova aliança com Deus. Então o que Davi está dizendo? Eu só vou ser um rei justo se olhar para o caráter de Deus. É um caráter fiel, é um caráter de amor leal, é um caráter de justiça. É lógico que Davi resume aqui, nessas duas palavras, o caráter de Deus, que tem outros atributos. Deus não é só amor e justiça. Mas ele resume aqui para o governo dele, que nesse caráter de Deus, ele olha então para o amor de Deus, ou para a bondade de Deus, a fidelidade de Deus e para a justiça de Deus. Ele quer amar as pessoas no seu reino. Ele quer ser fiel com as pessoas no seu reino. Ele quer usar a justiça como rei. Ele olha para Deus. E aí eu posso dizer o seguinte: Deus é o nosso rei. E ele é o modelo para um equilíbrio perfeito entre amor e justiça. Entre amor, fidelidade e verdade. No Novo Testamento, Jesus é o único que pode dar esse tipo de integridade no lar. Então, olhar para Deus é olhar para Jesus. Nós podemos olhar para Jesus, que foi o filho de Davi. Isso. E uma coisa que eu queria lembrar aqui nessa manhã é o seguinte: eu quero, e você também deve querer, ter uma vida mais santa, mais pura. Nesse mundo perverso, nesse momento da história da humanidade que parece que as famílias perderam os freios, perderam o rumo. Eu fico a imaginar que se nós que somos crentes, estamos de cabelo em pé, e o meu de vez em quando fica mais em pé ainda, né? Imaginem as pessoas que não têm Cristo. Eu fico pensando nas famílias sem Cristo hoje, sem a palavra de Deus. Se nós que estamos com a palavra, ficamos arrepiados muitas vezes, preocupados, e eu fico pensando, será que o meu esforço vai resolver? A minha luta pessoal, a minha dedicação pessoal, o meu amor à família? Eu queria pensar aqui que a nossa santidade, com o meu próprio esforço, pode ser um fracasso. Eu tenho que buscar depender de Deus, buscar a graça de Deus. Senhor, eu sou fraco. Se o Senhor não estiver comigo, o mundo vai invadir minha casa. Se não for a tua palavra no meu coração, Senhor, eu não vou ser o forte, não. Eu acho que nessa manhã minha palavra é: não confie em você mesmo. Não dependa de você, mas dependa de Deus. A santificação não é só um esforço meu. Tem que haver a dedicação minha. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Mas dependa de Deus. Confie nele, na graça dele. O esforço humano pode fracassar muitas vezes. Não estou dizendo que você não deve orar e ler a Bíblia. Mas veja o que está escrito lá em Isaías 64, 6. Veja o que disse Isaías lá para nós.
Isaías 64:6, é um texto forte que o profeta usa para falar da nossa natureza, da nossa condição de pecadores. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo. Então, se eu confiar em mim mesmo, não buscar a Deus, não depender de Deus, na fortaleza de Deus, mas todos nós somos como imundo. Então, nossa justiça como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como ventos nos arrebatam. As nossas justiças, diz o texto, como trapo da imundícia. Então nós somos imundos sem Deus. Somos impuros. Alguns chegam até a dizer que a palavra imundícia aqui, ela lembra o mundo antigo, da impureza mesmo. Lembra até aqui o aspecto da higiene feminina na época, os panos que eram usados na menstruação feminina, que não havia como hoje os recursos da higienização, né? Então os trapos de imundícia da menstruação feminina, que era algo repugnante, então, olha, assim como as mulheres tinham dificuldades no mundo antigo, dentro da menstruação, que era uma incontaminação até para ir para o templo, para o culto, nós somos sujos, imundos diante de Deus. As minhas justiças não podem me salvar. O meu lar não vai ser mais justo pela minha justiça própria. Eu não vou ser o marido mais abençoado porque eu tenho condições em mim mesmo. Eu sou um pecador salvo. Essa é a ideia do texto de Isaías. Não confie na sua justiça, nos seus recursos. Dependa de Deus. Busque a Deus. Busque a graça de Deus. Chore diante de Deus. Senhor, eu não consigo sozinho. Não é porque eu sou crente há 30 anos. Porque eu sou marido há 41 anos. Não. Então a minha justiça é como trapo de imundícia. O verdadeiro motivo da vida cristã é a graça de Deus. E essa graça está em Cristo, nele, na pessoa dele. A nossa justiça depende unicamente de Cristo, da sua obra na cruz em nosso lugar. A nossa identificação com Cristo, representada lá no batismo, que nós morremos com ele, fomos crucificados com ele e ressuscitados com ele. Estamos unidos a ele. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. O salmista pede por uma vida santa diante de Deus. Ele dependia exclusivamente da bondade e da justiça de Deus. Essa é a ideia aqui do texto. Davi, olha, eu dependo de Deus para ser um rei justo. Eu sou o Davi. O Davi que foi pastor, o Davi que é rei agora. Mas se eu depender de mim, eu não vou ser um rei justo. Não vou amar as pessoas, não vou ter um reino onde há justiça. Abram comigo aí, em 2 Coríntios 5, 21. Um texto do apóstolo Paulo, que fala que Jesus, da pessoa de Jesus, que é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Eu sou trapo de imundícia, sujo, imundo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele, fôssemos feitos justiça de Deus. É em Cristo. Fora de Cristo, o seu lar não vai ser abençoado. Você não vai conseguir deixar de se contaminar com o mundo. Então a dependência é dele. Exclusivamente dele. E voltando para o Salmo 101, há uma outra expressão aí que é usada. Então eu destaquei já no texto aí. O caráter de Deus em Cristo, na minha vida. Bondade, justiça, o amor leal, fidelidade. E ele vai dizer também no versículo: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. E ele conclui assim:
Ó, quando virás ter comigo? Então é como se Davi está falando, Deus, eu sou rei, estou no trono. Eu não quero ter um reino injusto. Eu não quero ter corrupção no meu reinado. Eu não quero ministros corruptos. Senhor, eu estou olhando para o Senhor. A minha justiça, eu já esqueci. A minha justiça é a tua justiça. O meu amor é o teu amor. Agora, ó Deus, quando que tu virás ter comigo? Eu só vou conseguir ser um rei justo. Integridade no meu reino. Se eu estiver olhando para o teu caráter, agora estou clamando que tu venhas ter comigo. É como se eu estivesse clamando aqui. Eu podia pegar essa expressão e falar, Senhor, eu quero nesse mundo do século XXI ter um lar mais abençoado. Eu não quero me contaminar com aquilo que o mundo está jogando em cima de mim. Das ideologias que estão surgindo por aí. Ó Deus, eu quero que tu venhas ter comigo. Que tu me abençoes. Que tu me des força para ser um marido assim, uma esposa assim, um filho assim. É um clamor de Davi. Ele está clamando aqui. E quando eu pensei nessa expressão, eu lembrei do apóstolo Paulo. Romanos 7. Veja o que Paulo diz lá. Romanos 7, 18 e 19 e depois 24. É o grito de... Eu fico a pensar que essa palavra de Davi aqui, ó, quando virás ter comigo, é o mesmo grito de Paulo em Romanos 7, 18 e 19 e depois 24. Romanos 7, 18, 19 e 24. Porque eu sei, a afirmação de Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Paulo já era convertido, era um apóstolo, está reconhecendo a sua injustiça, seu coração perigoso. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, minha natureza pecaminosa, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 24. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Agora veja o verso 25. Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo se refugiou em Jesus. Então, o meu lar vai ser abençoado se olhar para o caráter de Deus, a palavra de Deus, a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, a justiça de Cristo, e reconhecer que só assim eu vou conseguir, então, ser vitorioso. Deus veio a ter conosco na pessoa do Emmanuel, Cristo, Deus conosco, presente. Onde, porém, se manifesta essa integridade cristã de forma prática? No restante do Salmo, quando Davi vai manifestar aqui o caráter cristão em cima da pessoa de Cristo. Então, eu fiz questão de enfatizar então, esse primeiro ponto, porque eu coloquei esse título aí. A integridade cristã revela-se em Cristo. Porque Davi mirou Cristo. Davi não foi o rei perfeito. O rei perfeito foi Cristo. E agora eu já estou em Cristo. Davi não conheceu Cristo presente, porque ele viveu 1000 anos antes. Então agora eu vou mostrar no Salmo como é que através dessa consciência de que estando em Cristo, na pessoa dele, na justiça dele, no amor dele, na graça dele, eu posso ter um lar então abençoado. A integridade cristã se revela, ou revela-se em casa, família. Onde que está isso no Salmo? Veja comigo aí. Verso 2, a parte B.
Diz assim o texto: portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Então veja a colocação de Davi aí. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Verso 4. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Interessante esse movimento de Davi, né? Davi olha para Deus, caráter de Deus. Ele se volta para Deus. Eu mostrei que Deus aí é Cristo, a justiça de Cristo. Porque o Salmo também mira a pessoa de Cristo. E agora Davi se volta para a família. Mas ele não está fazendo aqui um salmo para o reino dele? Para ser um bom rei? O salmo é uma plataforma de posse para ser rei. Mas veja o movimento, como que o Espírito Santo inspirou esse salmo. Davi primeiro olha para o caráter de Deus. E sabe que sem Deus ele não vai conseguir ter um reino onde haja justiça, fidelidade, verdade, amor leal. Agora ele se volta para casa, para a família. É o movimento que nós fazemos também. Eu olho para Deus porque Ele me salvou em Cristo. E agora é a minha família. Nenhum sucesso compensa o quê? É uma frase bem conhecida, né? Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Então não resolve eu querer ser um bom profissional, ser um bom líder, se a minha casa estiver em ruínas, se a minha família estiver sendo invadida pelo mundo, contaminada pelo mundo, pelos valores do mundo. Então Davi agora se volta para a família. E a pergunta que eu faço, a família dele foi perfeita? Não foi. Davi teve muitos problemas na família. Muitos. Mas está dizendo aqui o que ele quer. Entre o que a gente quer e alcançar tem um espaço grande. Mas não quer dizer porque Davi não teve uma família perfeita, Davi fracassou, Davi adulterou. Né? Davi não cuidou dos filhos, cuidou do reino, esqueceu dos filhos. Davi teve um Absalão, filho dele conspirou contra ele. Davi teve um filho que estuprou a própria filha. Aminon e Tamar, não é isso? Problema sério lá, estupro na família. Difícil. A família dele não foi perfeita, a minha também não é. E a sua também não é. Mas não é por isso que eu vou jogar a toalha, eu vou abandonar. Esse salmo vai me mostrar que vale a pena investir na família. A integridade diz Davi, eu quero ter uma casa abençoada. Se ele não teve, contingência, ele foi um pecador. Ele se arrependeu, pediu perdão. Mas eu tenho que olhar para o salmo que ele é inspirado. E ele projeta para a minha casa e para a sua casa, para a minha família e para a sua. E aí vamos verificar então aí a justiça do reino no contexto da vida mais íntima que é o lar, que é a família. O verdadeiro reavivamento manifesta-se primeiro na família, na minha casa, na sua. É ali que as coisas podem acontecer e devem acontecer, na nossa casa. E aí, caminhando nesse salmo, eu pensei o seguinte, algumas coisas que Davi coloca no salmo, né? O verdadeiro avivamento manifesta na nossa casa, na minha vida e na sua, e ele vai dizer algumas coisas no salmo, aí vamos ver. Não assistir ao que não presta, veja no salmo aí. Primeira coisa que ele pontua aí, é não assistir àquilo que não presta. Está claro no texto aí. Ele diz, portas adentro em minha casa terei coração sincero. Ele fala do coração e fala dos olhos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então ele está dizendo aqui que ele quer harmonizar coração e olhos, olhos e coração. O que os olhos representam na nossa vida? O que o olhar representa? Qual a mensagem?
Jesus fala que os olhos são o quê? As lâmpadas do nosso corpo. Os olhos lembram o nosso caráter pessoal e o coração, a nossa personalidade, a nossa essência. Talvez, olha, eu quero, Senhor, que o Senhor cuide do meu caráter, da minha personalidade. Bom, Davi escreveu esse salmo 1000 anos antes de Cristo. Esse salmo tem 3000 anos. Parece que escreveu para hoje, né? O mundo virtual. Parece que Davi estava vendo o mundo virtual, o mundo das imagens. É isso? Eu fiquei pensando na nossa situação hoje, guardar os olhos. O texto que eu lembrei de Jesus, Mateus 6, 22, 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, olha, eu vou cuidar do meu coração e dos meus olhos. Essa é a palavra aqui de Davi, lembrando isto. E eu coloquei aqui no meu esboço aqui. Não permitirei que a influência má me atinja. Fugirei do mal. A sujeira não me tocará. As seduções do mundo, as imagens pornográficas, cenas de filmes, imagens de revistas, ficam gravadas no nosso disco rígido cerebral e dificilmente se apagam. Vivemos a poluição visual hoje, a pornografia. Nossas casas podem ser contaminadas hoje através dos olhos, famílias que estão arrebentadas com isso. Né? A sedução do nosso mundo de hoje. Abram comigo aí, 1 Coríntios 6, 18. Davi está preocupado, então, com essa situação do lar, da família. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. É uma ordem, é um imperativo. Então temos que fugir da impureza. Essa palavra que estou destacando no texto aí. 2 Timóteo 2, 2. Paulo falando a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2, 22. Foge o tracinho das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os de coração puro que invocam o Senhor. Então a palavra é fugir da imoralidade e da perversão. Uma vida de integridade dentro do lar tem enormes implicações para o tipo de entretenimento que permitimos em nossa família. O salmista pôs um filtro, fale por filtro, um filtro sobre os seus olhos, para não ter que contemplar o mal. Resolveu evitar tudo que era inútil, perverso, corrupto, sensual ou simplesmente perda de tempo. Perda de tempo. E eu termino esse meu item lembrando lá, Filipenses 4, 8. O apóstolo Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu acho que seria bom colocar em nossas casas Filipenses 4, 8. Já na parede, para ler todo dia de manhã. Porque o mundo está tão perverso, a coisa está pressionando tanto a família que nós estamos cedendo muitas vezes. Nós estamos permitindo. Então, não assistir ao que não presta. As imagens ficam gravadas, contaminam a nossa vida. Segunda coisa, veja aí o verso 4. O que Davi colocou aí? Longe de mim o coração perverso. Davi pede a Deus aí para que ele não seja levado pelo coração perverso. A perversidade do coração.
Davi clama por isso. Longe de mim o coração perverso. Ele não queria ter um coração dominado pela perversidade. Pela perversidade. Não quero conhecer o mal. Conhecer o mal levou Adão e Eva ao pecado, à queda. E aí eu anotei aqui, temos uma curiosidade perversa. Queremos saber os detalhes sangrentos das últimas notícias. Tem gente que se deleita aí com Datena, isso? Fique vendo essas coisas, só notícia sangrenta. Né? Ficamos viciados em notícias ruins. O salmista rei não queria conhecer a sujeira do mundo. Ele refreava sua curiosidade perversa. Nossos filhos gastam horas à toa em frente às telas, brincando com videogames, smartphones e outras coisas mais. Morte, batalha, sangue, demônios, muito mais. A família não vai ser abençoada, não vai ser melhor, se os pais não cuidarem dos filhos. Deixar o filho com o celular na mão, à vontade, assistindo tudo que é sangrento, tudo que é mal, brincamos com a tentação, gostamos do pecado muitas vezes. Nossos ídolos são os violentos, os sensuais, os perversos muitas vezes. Eu sei que você está cuidando, eu estou apenas alertando aqui hoje. Se estamos criando filhos com toda essa informação, sem encharcar os filhos com a palavra de Deus, com o caráter de Deus, não podemos escolher algo melhor do que famílias destruídas. Então, não conhecer o mal. Estou dizendo isso que você não pode saber o que o mundo está fazendo. Uma coisa é saber o que o mundo está fazendo, outra coisa é viver mergulhado nesse mundo. Não é? Não tem diferença. Eu não sou alienado do meu mundo, mas não preciso ficar o dia inteiro vendo notícia que não presta. Então ocupe o seu tempo com coisa boa. O que diz Paulo? Filipenses 4:8. O que tem que ocupar o meu pensamento? É o da Atena? São notícias sangrentas? Eu tomo conhecimento de algumas, mas de forma aleatória. Eu não estou todo dia querendo me alimentar com isso. Há uma diferença entre eu saber como o mundo está, eu viver mergulhado no mundo e me alimentar diariamente dessas notícias que são perniciosas. Tem diferença. Okay? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou correndo aqui porque meu tema é... okay. Último, pois não? Alguém pediu a palavra? Olha lá, tem alguém lá. Alô? Então, essa questão do mundo virtual, né, vamos colocar dessa forma, ela é um pouco complexa porque você tem aí tudo ao seu... É uma janela aberta para o mundo, né? Você tem tudo ao seu dispor, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E normalmente a gente não fica 24 horas com os olhos voltados para os filhos, né? Principalmente se os pais trabalham, né? Então, o que a gente tenta fazer em casa é um trabalho de consciência constante. Principalmente a Irani, quando ela percebe alguma coisa assim, e a gente está atento a isso, a gente já chama do lado e conversa, né? Sempre para o lado do diálogo, né? Porque também não adianta tirar, também não é bom, sabe? Ele tem que aprender a fazer a gestão do que ele está assistindo, né? Do que ele está vendo, e até para fazer uma análise do que é bom, do que é ruim para ele, né? Então a gente tenta seguir essa linha. Mesmo porque, além das questões imorais que tem, né, na internet, existem questões ideológicas que vêm por trás, né? Que eu acho que isso aí também é muito perigoso, né? Não é só as questões ligadas à promiscuidade, né? Existem outras questões aí que os pais têm que estar de olho, atento, porque muda a cabeça do jovem. Eu agradeço a palavra do irmão João, ele tem filhos aí na faixa de 10 anos, é isso? Então, a palavra de um pai que está dizendo, olha, é o equilíbrio, né? Agora,
Eu não tenho mais filho com 10 anos. Mas até que ponto um filho de 10 anos pode ter autonomia para escolher o que ele vai ver? Esse é o problema. Então, acho que você tem que saber quando que ele vai ter autonomia para ter um filtro pessoal. Então, acho que os pais têm uma tarefa muito grande de como educar os filhos, não tirando, mas orientando e acompanhando, vigiando, acho que aí para que realmente ele aprenda a conviver com esse mundo virtual, mas tendo a orientação de pais crentes. Quando ele tiver uma autonomia lá com, sei lá, 20 anos, que ele vai ter condições de ele mesmo, olha, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não... Né? Então, acho que esse é o ponto. Mais alguém pediu a palavra aí? Oi, pastor. Sim. Uma dúvida, voltando lá no 2º versículo, a parte B, o senhor leu para a gente e colocou, né? Portas adentro em minha casa, aí ele isola, né, aqui, em minha casa, terei coração sincero. Sim. Isso criou uma dúvida em mim em relação a esse contexto. Ele coloca em sua casa, né, adentro. Sim. Isso quer dizer, então, que fora de sua casa é inevitável para que ele não possa, suponhamos, ter um olhar, ele pode ter um olhar pecaminoso, ele pode defrontar algumas tentações relacionadas ao que o pastor colocou, né? Essas tentações, isso que é colocado afora. Isso para ele, então, é minha dúvida. Sim, será que é inevitável? Ele pode, sim, estar, talvez, pecando, ele sabendo que ele está inevitável essa situação porque ele está no mundo e, consequentemente, dentro da sua casa vem o arrependimento, vem a ele a consciência, sabendo que a salvação dele realmente é buscar todas essas questões, né? Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então, dando essa continuidade. Então, a minha dúvida é essa questão inevitável. Ok. Eu vejo assim, ele olhou para o caráter de Deus. Deus é justo, Deus é fiel, Deus tem um amor leal para conosco. Eu quero me projetar no caráter de Deus. Ele olha para ele e para a casa dele, que é o movimento agora de volta. Bom, esse é o Deus que eu quero servir, quero ser um rei honesto, um rei íntegro. Agora olha para a minha casa, a minha família, o meu coração. Ele não está dizendo que ele vai permitir. Aí o outro movimento agora é o outro. Então, Deus, eu, família, e agora então o terceiro movimento é o reino, é a sociedade. Eu acho interessante esses 3 movimentos de Davi. Deus, eu, casa, família, e agora o reino. Não que ele, agora então, lá no reino, ele vai, nós vamos ver daqui a pouco no texto, que ele vai dizer, olha, eu não quero no meu reino hipócrita, fraudulento, ladrão. Ele vai dizer claramente que ele quer um reino onde haja justiça, que Deus quer que ele pratique a fidelidade. É lógico que na nossa casa é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é o nosso lar. E quando eu saio para ser pastor fora de casa, ou você sai para trabalhar, a força motriz é o Deus que eu creio, a palavra dele, a família onde eu estou amparado, para enfrentar esse mundo perverso. Então veja que Davi aqui faz esses 3 movimentos. E é lógico que a demanda maior nossa é fora de casa. Bom, era, né? Hoje eu diria que dentro de casa a demanda também é grande, porque é aquela história que eu já falei aqui, só para lembrar, que dentro de casa, eu tenho um mundo dentro de casa, não tenho? Com o mundo virtual, eu não preciso sair de casa. Antes você tem que sair de casa. O jovem tem que ir na banca de revista para comprar uma revista pornográfica. Ele tem que sair da casa. Hoje não precisa sair de casa. Hoje você tem o mundo dentro de casa. Então eu vejo que a demanda hoje é muito mais complicada. Mas o que Davi está dizendo aí? Que ele quer ter pureza de olhos e de coração. Ele quer ter um caráter íntegro dentro de casa para vencer a própria situação que ele vai enfrentar no reino dele. É isso que o texto apresenta. Tirei a dúvida, é isso? É nessa direção. Não que lá fora eu possa viver pecando. Não é essa a ideia. A ideia é eu quero aqui em casa, cuidar da minha casa, da minha família, do meu caráter,
e lá fora ser um rei justo. Esse é o movimento dele. Mas seguindo então no texto aí, mais alguém? Ok. Ok. Mas eu vou mostrar agora no Salmo que mesmo fora, ele disse, olha, eu vou fazer fora que seja assim, assim, assim. É lógico que sua palavra é interessante. Na minha casa, eu tenho mais controle, é lógico. O marido é o sacerdote do lar, é o chefe, é o cabeça, é o que governa. Mas mesmo dentro de casa, o meu controle não é 100%. Não é isso? Porque eu convivo com pessoas. Dentro de casa eu tenho sacerdócio como pai, como marido. E procuro ter o governo cristão. É lógico que fora de casa meu governo é mais limitado. Exatamente. Mas... Sim. Sim, também. Okay. Mais alguém vai falar aí? Então o microfone, senão vai ficar complicado. Quem está aqui, o senhor Paulo vai falar só. Bom, isso eu tenho só, então depois vem aqui o microfone. Ô, reverendo Paulo, eu vou fazer referência ao versículo 3, que o senhor, eu posso ler algum versículo a respeito do mesmo? Sim. O versículo 3 diz assim, que o senhor citou muito bem, não porei coisas más diante de meus olhos. Não porei, muito bem. Agora vamos lá para Deuteronômio 23. 23, Deuteronômio? Deuteronômio 23. E o verso 14. Portanto, o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de teus olhos, para ver se ele veja coisa feia em ti e se torna atrás de ti. Então nós precisamos ter muita prudência, o que a Bíblia diz, nada de nós inventar coisa. Não podemos inventar coisa. Bom, agora vamos para o verso 7, 26, do mesmo número, Deuteronômio. É capítulo 23, é isso? O 23, 16, depois o 7, 14. 14 o senhor já leu, né? Não meterás abominação em tua casa, para que não seja anátema, assim como ela, como ela, de todo detestarás, de todo abominarás, porque anátema é. Agora o 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, e para te humilhar, te tentar para saber se estava no teu coração e guardaria os teus mandamentos. Agora, o que acontece é o seguinte. Vamos lá para Jeremias. Jeremias 9. Tem um alerta muito sério. Jeremias, que texto de Jeremias? Jeremias 9, verso 21. É bom que a igreja preste bem atenção nisso. Porque a morte subiu pelas tuas janelas, entrou em teus palácios, para te exterminar as ruas das crianças e os mancebos das praças. Nós precisamos ter muito cuidado com o telefone, com o celular e internet. No começo deste ano, eu fui ao banco, lá um compromisso que eu tinha, assim uns 30 metros mais ou menos de fora, que eu ia chegando, tinha 3 garotos, é uma calçadinha que tem ali ao lado da loja Magazine Luiza, e eles fazendo um gesto de crítica. Eu fui me aproximando. Quando eu me aproximei dos garotos, ele estava vendo algo no celular que eu confesso com toda sinceridade,
Eu, com essa idade que eu tinha, eu não sabia daquele mundo que era. Eles olharam para mim e fizeram crítica. Fizeram crítica o que eu vi no celular. E eu falei, garoto, o que é isso? A mamãe que me deu. É claro que o pai sincero, um pai cristão, vai ter prudência com isso. Porque nós estamos vivendo num tempo. Não adianta por coisa, por invenção. Eu estive lendo recente também um pedacinho de um livro de Billy Graham escreveu, que um grupo de pastores fizeram uma pergunta para ele. Pastores, semelhante ao assunto, como é que fica isso? Isso há uns 20 ou 25 anos atrás, não sei. Ele disse o seguinte: família destruída, não espere mais nada, porque família é a menina dos olhos de Deus. Muito obrigado, pastor. Um instantinho só aqui, irmão Roberval. Não, ok, mais alguém? Bom, irmãos, o meu tempo esgotou, né? Eu vou ter que parar a aula. Então eu vou interromper a minha aula, porque já deu meu tempo, é isso? E eu retomo domingo que vem. Então eu tenho mais aí o terceiro ponto e mais conclusão. Então eu vou deixar aí, porque as crianças acho que vão participar, é isso? Então, irmão, mas leia o Salmo 101 durante a semana, a gente vai então retomá-lo e concluir domingo que vem. Mas o meu incentivo é: continue a buscar a Deus, buscar a sua palavra, e realmente olhar para a graça de Deus, e olhar para a sua casa e ser uma bênção na sua casa. Passo a palavra para o Salve aí, para os demais passos aí.